Pronto, gente, a aula de hoje é um pouco mais curta, praticamente a gente está encerrando esse assunto de termodinâmica com vocês. E a aula de hoje a gente vai ver uma nova grandeza que é até um pouco complexa de entender, que é a entropia. Cuidado para não confundir com a entalpia que vocês devem estar estudando lá em química. Então, o que é a entropia representada pela letra S? Mede o grau de desordem de um sistema. Então, veja aqui quando você tiver qualquer coisa esculhambada desse jeito. Cadê eu? Perdi aqui, achei onde estou escrevendo. Qualquer coisa esculhambada, você vai ter um grau de entropia. Quanto maior essa esculhambação, quanto maior essa desordem, maior é a entropia. Dizemos que quanto maior for a variação de entropia do sistema, maior será a sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada, certo? O próprio sistema já está consumindo essa energia. Está relacionada à espontaneidade de algum processo físico ou químico, como a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos. Ao cair no chão, por exemplo, como tinha no início, vai ter agora nessa animação, um copo de vidro vai se espedaçar. Esse processo é espontâneo, certo, gente? Espontâneo não quer dizer que eu vou deixar um copo quebrar, não, mas, por exemplo, o copo cair, se você soltar o copo, ele não vai subir, ele vai cair, ele vai se quebrar. O contrário jamais vai ocorrer. Já o processo contrário não acontece naturalmente. O copo jamais ganhará energia potencial. Como eu disse para vocês, a tendência é cair, não subir. E voltará para a sua posição original. Caso isso fosse possível, a entropia do sistema diminuiria e o processo não seria espontâneo. A entropia de um sistema ela sempre aumenta, certo, gente? Até um certo limite, mas ela sempre aumenta. Ela nunca diminui. Então vamos relacionar agora a entropia com a segunda lei da termodinâmica. Em um sistema termicamente isolado, a medida de entropia deve sempre aumentar com o tempo até atingir o seu valor máximo. Aquilo que eu falei para vocês. Exemplo, cubo de gelo derretendo. Os cubos de gelo vão ganhando energia até que o gelo vire água. E quem é mais organizado estruturalmente falando? O gelo. Certo? O gelo ele é mais organizado. Olha aqui essa figura aqui. Toda vez eu demoro para achar onde eu estou apontando, mas está aqui. Bem organizadinho, quando tem uma entropia maior, ou seja, as moléculas estão ganhando energia, no caso da água, você vai ter uma desorganização, você não vai ter água formando cristais. O gelo forma cristais, tanto é que a gente vê muito cristal de gelo nesses filmezinhos de Natal. Mesmo no funcionamento de motores muito eficientes, que operam segundo processos termodinâmicos cíclicos, a variação da entropia deve ser positiva, pois parte da energia que é fornecida ao motor é dissipada na forma de calor, as partículas começam a se agitar. Lembra, gente? Agitação, forma de calor. E é por isso que a entropia funciona na segunda lei. A entropia está relacionada diretamente com a segunda lei. Se fosse possível construir uma máquina ideal com 100% de rendimento, que não é, a gente já viu, a variação de entropia durante o ciclo completo dessa máquina seria negativa. Porque o gás tenderia a ficar com a mesma temperatura antes e depois. E não é justamente porque a temperatura é maior que vai haver, a temperatura é menor que vai haver uma perda. Lembram? Temperatura maior, aí vai haver a queima do combustível, vai haver uma perda. Então, a variação da entropia durante o ciclo completo dessa máquina seria negativa, o que violaria a lei da termodinâmica, como a gente já disse. Então, a termodinâmica, mesmo macroscopicamente, obedece às leis microscópicas também, que é essa relação com a entropia. Olha só a fórmula da entropia. A entropia é dada pela razão, ou divisão, entre a quantidade de calor transferida, ΔQ, durante o processo isotérmico, pela temperatura que esse processo ocorreu. Lembrando que a temperatura sempre é absoluta, certo? Em Kelvin. E a quantidade de calor em Joule. Então, geralmente, a gente trabalha a entropia como uma unidade Joule por Kelvin. Tá, vamos para os exercícios. Como eu disse, é algo bem curtinho de você entender, né? Entropia, desordem. A entropia sempre aumenta. A entropia está relacionada com a segunda lei de termodinâmica. Não existe máquina térmica perfeita. Assinale a alternativa que apresenta a unidade de medida de entropia de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, a gente já falou aqui.
Letra B, Joule por Kelvin, acabei de falar, né, pela própria fórmula da entropia. E o segundo, durante um processo espontâneo, podemos afirmar que a entropia de um sistema é um processo espontâneo, certo, gente? Por que eu estou falando de processo espontâneo? Porque você deve lembrar sempre do congelador. O congelador ele não é espontâneo, tem motor. Para que haja o congelamento do que está lá dentro, a troca de temperatura com o gás, né? No caso, se não me engano, o gás de geladeira é o gás freon. Mas vamos para cá. Podemos afirmar que a entropia de um sistema termodinâmico sempre aumenta. Que é a única que tem aumenta até chegar a um valor máximo. É por conta da entropia de um sistema, que pode estar relacionado inclusive com o universo, que explica o porquê do universo estar sempre em expansão. Porque a entropia do universo está sempre aumentando. Aí dizem que um dia vai chegar a um valor máximo, certo? Quando esse dia chegar, teremos algo não muito agradável, talvez o fim de toda vida como a gente conhece. Porém, isso vai levar milhões e milhões de anos. Não fique preocupado que você vai estar além de suas cinzas. E com essa bomba, a gente encerra a aula de hoje. Certo, gente?